quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo entre nós, amém? Nós estamos aqui neste culto, nesta live, amém? Culto lindo, maravilhoso, onde Deus irá operar, amém? Glórias a Deus. Vocês que já é ovelhinha deste canal, já vai compartilhando o link para que outras pessoas também acessem este canal, amém? E aprenda mais um pouquinho do Senhor, amém? Compartilha no status do WhatsApp, no Messenger do Facebook, no direct do Instagram, no Telegram, onde haver uma rede sociais, coloque o link lá e Deus te recompensará e te trará a bênção e a vitória, bem? A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Quem encontrou diz amém bem forte. Amém. Aleluia. O título diz assim: Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversários do teu adversário, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, os heteus, os fereceus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem o servirás, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirá, totalmente quebrarás de todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei, enviarei o meu temor diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejam multiplicados e possuas a terra por herança. E porei os meus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que o lances fora diante de ti. Não farás conserto algum com eles e com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Feche os teus olhos, encurve a tua cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui, meu Deus, nós acabamos de ler o trecho, meu Pai, das Santas Sagradas Escrituras. Fala comigo, fala com a sua igreja, fala com os ouvintes, meu Pai. Eu sei que neste momento eles estão sedentos, sem querer aprender, meu Pai, mais de Ti. Fala de uma maneira especial, Senhor, que quando, meu Pai, o Senhor for falando com a igreja, eles vão dizer: ai, meu Deus, verdadeiramente ainda o Senhor fala comigo, fala com os teus servos, fala, meu Pai, que estamos aqui, meu Pai, para render glórias e graças diante de Ti. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Oh, maravilha, poder se assentar, amém? Se assente. Bom, o tema aqui nesta noite, embora nós lemos um tema aqui na Bíblia, creio que deve estar o mesmo tema, pode ser que alguns temas sejam um pouco diferentes, porque alguns têm Bíblia de estudo, mas o tema aqui na Bíblia está dizendo assim, que Deus promete
enviar um anjo, mas não é sobre esse tema que eu quero pregar. Eu quero pregar um tema sobre este, presta atenção, que diz assim: as promessas de Deus no deserto. Repita assim comigo: as promessas de Deus no deserto. Nós mesmo no deserto tem promessa, tá bom? Vamos lá então, um dos livros mais espetaculares da Bíblia Sagrada, para mim, não sei se é para você, é o livro de Êxodo, amém? A palavra Êxodo, para quem não sabe, significa saída. Então não se esqueça, o que significa a palavrinha Êxodo? Saída. A Bíblia começa a contar dizendo que é justamente isso que esse livro conta, a história da saída do povo hebreu e da escravidão no Egito. Presta atenção aqui. O livro de Êxodo, querida igreja, amém? É o segundo livro da Bíblia Sagrada e ele é conhecido como o livro de leis. Amém? Por quê? Porque além da chamada leis cerimoniais, nós encontramos registrado neste livro os 10 mandamentos de Deus. Eu disse o quê? Os 10 mandamentos de Deus. Mas o livro de Êxodo relata também grandes milagres de Deus. Aliás, o livro de Êxodo é o livro do Velho Testamento que mais relata milagres de Deus. Amém? E nesse livro está registrado o que? As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná que cai do céu, a água tirada da rocha e Meribá, e etc. E muitos milagres, se a gente for aqui citar, amém? Então vamos lá então, querida igreja, o livro de Êxodo é um livro também de grandes revelações, de grandes profecias, aberta a todos os olhos e ouvidos espirituais. Por isso que quando nós vamos na casa de Deus, temos que estar o quê? Vigilantes, amém? E é neste livro, igreja, que encontramos a figura da redenção, sabe? Através da instituição da Páscoa. Eu sei que muitos vão comemorar a Páscoa, só que a Páscoa o mundo comemora não é a Páscoa verdadeira, amém? Que a Bíblia nos ensina, amém? E é nesse livro, querida igreja, que nós vimos que na 10ª praga, quando o anjo da morte iria passar pela terra do Egito e matar quem? Ia matar todos os primogênitos. Igreja, a maneira de se proteger era separar o quê? A Bíblia começa a contar dizendo que era para separar o quê? Um cordeiro, matar este cordeiro, aspergir o seu sangue nos umbrais da porta. Sim ou não? Sim. Este cordeiro aponta para Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que morreu na cruz por mim, por você, para os ouvintes. O seu sangue nos livra do que, querida igreja? Das garras de Satanás, amém? Então, através, irmão, da tipologia bíblica, podemos também encontrar vários objetos, vários símbolos que apontam para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por exemplo. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do maná. O maná que cai do céu. O maná, ele caiu da onde? Do céu. E a água tirou da onde? Da rocha, amém? O tabernáculo estava onde? No deserto, a arca da aliança. Mas isso, querida igreja, é um assunto para uma outra ocasião. Vamos lá então, vamos voltar ao texto novamente que estamos estudando aqui nesta noite. O povo de Deus havia saído da onde? Do Egito. E eles atravessaram o quê? O Mar Vermelho. E agora? E agora eles estavam caminhando aonde? No deserto. E a Bíblia começa a contar, querida igreja, que era, amém, o 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. E eles haviam chegado ao deserto de Sinai, amém? E naquele lugar, o Senhor Deus chamou Moisés, amém, ao topo do monte para conversar com ele, sim ou não?
Sim, aquele não era uma parada comum. Presta atenção aqui. Deus tinha propósito para o seu povo através daquela pequena parada. É a mesma coisa, para você vir aqui nesta noite é porque Deus tem o quê? Propósito. Essa pequena parada. Nós vamos parar aqui por algumas horinhas e já voltaremos para o nosso lar. Assim também era Moisés quando subiu no topo do monte. Deus, querida igreja, na sua infinita sabedoria, Ele escolheu o deserto para entregar para o seu povo, sabe o que? Para entregar as suas leis e também as suas instruções. Presta atenção aqui, para que eles pudessem continuar o que? A sua jornada, a sua caminhada. Mas além, querida igreja, das leis, mandamento de Deus, Ele também fez promessas para quê? Para que seu povo, aleluia, no meio do deserto. Então Deus estava ensinando aquele povo quando ele estivesse atravessando o quê? O deserto. Este, querida igreja, no tema da minha mensagem aqui hoje, que são as promessas de Deus no meio do deserto. Presta atenção aqui. Vejamos então o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar contigo, o que Ele quer falar com os ouvintes através da sua palavra. Então vamos lá, vamos enumerá-las aqui. Número 1. O que podemos aprender no meio do deserto, amém? Glória a Deus. O que é um deserto? Deserto, querida igreja, ele é uma região geográfica com a terra seca, sem vegetação e é inabitável, amém? Deserto, querida igreja, é uma zona árida com precipitações atmosféricas irregulares, inexistente ou rara. Então, o deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar abrasador e de secura, aleluia, habitado apenas por animais o quê? Ferozes. Olha onde Deus levou aquele povo, que ele era inabitável para se tornar habitável, para Deus tratar com eles. Jó capítulo 24, versículo 5, Mateus capítulo 3, versículo 1. Sabe o que tinha lá no deserto? Serpentes e escorpiões. Eu não sei qual que é o pior, se é serpente, se é escorpião. Os dois são ferozes. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia. O deserto na Bíblia, querida igreja, simboliza um tempo do quê? Um tempo de escassez, um tempo de provação, um tempo de luta, um tempo de tribulação. Agora, presta atenção aqui. Nos chama a atenção que logo após o povo de Deus atravessar o Mar Vermelho, Deus leva eles para onde? Para o deserto, aleluia. E depois de 3 meses, amém, de caminhada, Deus, presta atenção aqui, faz o seu povo passar no meio do deserto. E foi naquela parada, em pleno deserto, que Moisés subiu aonde? Ele subiu o monte Sinai. E lá, querida igreja, ele recebeu das mãos de Deus as tábuas com o mandamento do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Quero que vocês também aprendam também. Que o deserto é lugar de aprender e crescer. Se você está passando pelo deserto, não é para você ficar chorando, não. É para você aprender a crescer. Foi no deserto que o Senhor disse, repita assim comigo: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Quando nós estamos no deserto, igreja, os nossos ouvidos ficam mais propensos a ouvir. Por quê? Eu sei que eu já preguei na outra pregação sobre o silêncio de Deus, né? Mas no deserto tem o quê? Silêncio. Então é muito mais fácil você poder ouvir. Quando se está no deserto, é mais fácil ser convencido a tomar as atitudes corretas. Presta atenção aqui. Também foi nesse deserto, querida igreja, que o Senhor disse, repita assim comigo: não fareis outros deuses ao lado de mim. Deuses de prata, os deuses de ouro. Êxodo capítulo 20, versículo 22. É no deserto, igreja, onde temos maior facilidade em deixar o quê?
de lado os falsos deuses que por vezes acompanham as nossas vidas. Tem glória a Deus aí? E é nesse deserto onde temos a plena convicção do que o conhecimento, que a autoridade de Deus sobre a sua criação. Ei, se Deus permitiu você entrar no deserto, aprenda duas coisas aqui comigo. Diga assim comigo, número 1, Ele está contigo neste deserto. Você não está sozinho nesta prova. Você não está sozinha nesta luta. Deus entrou contigo aonde? No deserto. E vai te sustentar, vai te dar vitória. Sabe de que maneira? Em nome de Jesus. Diga assim comigo, número 2. Diga assim comigo, este deserto que você está passando, por ele, é para fazer crescer, aprender. Assim como Israel recebeu leis, instruções do deserto. Amém? É no deserto desta vida que Deus vai te ensinar a ser crente. E que crente falso? Não, crente verdadeiro, crente de verdade. E no deserto que você vai ter grandes experiências com quem? Com Deus. E é no deserto que você vai ter mais intimidade com quem? Com Deus. E é justamente no deserto que você receberá de Deus as maiores promessas da sua vida, amém? Então vamos lá. Israel, querida igreja, aleluia, foi provado no deserto. Israel recebeu a lei de Deus aonde? No deserto. Mas foi no deserto também, igreja, que Deus fez o quê? Promessas maravilhosas para quem? Para o seu povo, amém? Vamos lá. Primeiro, promessas. Deus vai mandar ajuda na hora certa. Repita assim comigo. Deus vai mandar ajuda na hora certa. É só na hora certa, amém? Aleluia. Meus amados irmãos, que promessa maravilhosa. Deus sempre envia ajuda para mim, para você, para os ouvintes na hora certa. Veja só o que Deus prometeu para o seu povo no meio do deserto. Fala assim comigo em voz alta, vamos lá. Eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que preparei. Amém? Êxodo capítulo 23, versículo 20. A Bíblia diz, igreja, que os anjos são seres criados por quem? Por Deus. Exclusivamente para trabalhar a favor de quem? Dos salvos, amém? Repita assim comigo, não são todos eles espíritos servidores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Presta atenção aonde? Livro de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não sei dizer com certeza se esse anjo aqui era um ser angelical, amém? Enviado por Deus, ou se aqui era uma teofania, aleluia, que é uma manifestação do próprio Deus. Mas o fato, querida igreja, é que Deus prometeu para quem? Ele prometeu para o seu povo, amém? Repita assim comigo, eu vou enviar o anjo que vai te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que eu preparei. Já está preparado, irmãos, amém? Deixa eu te dizer algo aqui para você. Deixa eu te dizer uma verdade. É uma promessa de Deus, amém? Ele sempre vai mandar ajuda na hora certa, amém?
Lembra lá no livro de Primeiros Reis, capítulo 19, versículo 5, quando o profeta Elias estava fraco? Ele estava fraco, ele estava desanimado. A Bíblia conta dizer que estava debaixo de um zimbro, pedindo o quê? A morte. E Deus enviou o quê? A Bíblia diz que Deus envia ajuda. E que ajuda foi essa? Foi um anjo que foi ali e o despertou. Elias no sono. E ainda deu para ele o que comer? Deu para ele comer o quê? Pão, água, para que ele pudesse continuar o que? A sua caminhada. Amém? Se você hoje está precisando de despertamento, Deus vai te despertar. Lembra lá no livro de Daniel, igreja? Eu creio que essas palavras eu estou falando muito conhecidas, né? Para quem lê. O livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Quando Daniel ele foi lançado aonde? Na cova dos leões. O que Deus enviou? Deus enviou o quê? Um anjo para ajudar quem? A Daniel. E o anjo desembanhou o que, querida igreja? A espada. E os leões tiveram de fazer o que? De jejuar. Amém? Olha para você ver. Quando eu leio lá no livro de Isaías 37, versículo 36, lembra, igreja? Quando o rei Senaqueribe, ele cercou Jerusalém com seus exércitos, e o rei Ezequias, a Bíblia começa a contar dizendo que ele orou a Deus e pediu o que? Ajuda. E Deus mandou o que na hora? Ele mandou um anjo que naquela noite, a Bíblia diz que matou 185 soldados do exército do inimigo. Tem glória a Deus aí? Lembra também lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 7, quando Herodes prendeu o apóstolo Pedro e pretendia matá-lo depois da Páscoa? A igreja orou, querida igreja, pediu a Deus naquela noite. Sabe o que Deus enviou? Deus lhe mandou o que? Um anjo que quebrou o que? As correntes, e abriu o que? As portas dos cárceres, e Pedro foi o que? Liberto da prisão. Tem glória a Deus aí? Oh, maravilha, glória a Deus. Ei, é promessa de Deus, e Ele sempre vai mandar ajuda na hora certa. Coloque isso dentro do teu coração. Pode até não ser um anjo de luz, mas ele levanta alguém para te ajudar, e tudo dá certo na vida de quem confia nas promessas de Deus. Creia na promessa de Deus esta noite. Diga assim comigo: eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar para o lugar que preparei. Você vê que eu estou mandando vocês repetir para vocês gravar no teu coração, amém? Êxodo 23, versículo 20. A Bíblia diz, repita assim comigo: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e o livra. Salmos 34, versículo 7. Segunda promessa, repita assim comigo: eu serei inimigo dos teus inimigos. Primeiro, Deus prometeu para o seu povo que ia enviar o quê? Ajuda na hora. Agora Deus diz lá no final do versículo 22, repita assim comigo: serei inimigos dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Sabe o que significa isso aqui, igreja? Que os seus inimigos vão comprar briga com Deus aqui nesta noite, sabe? Na verdade, os inimigos do crente não são pessoas. Os nossos inimigos são quem? O diabo, o mundo e a carne. Amém? Mas existe pessoas, querida igreja, que ficam inimigos nossos de graça. Você não fez nada de mal para a pessoa, mas mesmo assim elas não gostam de você e te consideram você como inimigo. Fala mal de você, te persegue, te tenta te derrubar, puxar o teu tapete, amém? Mas se você é um crente fiel e não deve nada, então essa promessa é para quem? Para você. Repita assim comigo: serei inimigos dos teus inimigos
adversário dos seus adversários. Sabe de quem eu me lembrei aqui agora? Presta atenção aqui, do profeta Balaão. Amém? Balaque, querida igreja, rei dos Moabitas, ele pagou Balaão para amaldiçoar. Amaldiçoar quem? O povo de Deus. No princípio, querida igreja, ele não queria ir. Mas depois, seduzido pela riqueza, ele foi e subiu, sabe, um monte bem, mas bem alto, onde avistou, sabe quem? O povo hebreu. E ai, querida igreja, quando ele abriu a boca, presta atenção aqui, para amaldiçoar o povo de Deus. Ao invés de sair maldição, saiu o quê? Bênção da sua boca. Ele foi lá para fazer o quê? Amaldiçoar. O que saiu? Bênção. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Por que do cume das penhas vejo o outeiro se contemplo? Eis que este povo habitará só entre as nações e não será o que? Contado. E quem contará? O pó de Jacó. Amém? O número da quarta parte de Israel. Amém? Que minha alma morde do justo e seja o fim com o seu. Livro de Números, irmãos, capítulo 23, versículo 8 e 10. Sabe como que ficou Balaque? O rei, né? O rei Balaque ficou irado. Repita assim comigo. Espera aí. Que isso que você fez? Te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você está abençoando. Balaque levou no outro monte. Olha você ver. Ele era o que? Insistente. Balaque levou em outro monte para que pensou que se de outro lugar ele vai amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar de novo, saiu o que, igreja? Foi bênção. Aleluia. Repita assim comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoá-lo, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade Israel e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é como ele, e o nome dele ouve a aclamação de um rei. Deus o tirou do Egito e as suas forças como as de boi selvagem, pois contra Jacó no vale de encantamento, nem adivinhação contra Israel, nem o tempo se dirá de Jacó, de Israel, que coisas tem realizado. Amém. Onde está escrito isso? Livro de Números, capítulo 23, versículo 19 e 23, que nós acabamos de ler. Ei, não adianta, se Deus prometeu te abençoar, não adianta ninguém querer vir te amaldiçoar. Não adianta jogar praga em você, fazer macumba para você, fazer feitiço para você, oração contrária na sua vida. Isso não vale nada. Amém? Diante de quem? Das promessas de Deus. Ei, eu já vi um crente falando, pastor, tenho muito medo do crente que faz oração contrária. Pois digo, eu não tenho. Amém? Porque Deus não ouve esse tipo de oração. Por quê? Porque se Ele ouve, com certeza Ele não responde. Terceiro, eu estou debaixo das promessas de quem? E não debaixo da oração do crente feiticeiro. Amém? Guarde isso no teu coração, amém? Se você está reto diante de Deus, não precisa ter medo de macumba, de feitiço e nem de oração de crente feiticeiro, não. Agora, se você é crente,
desconcertado, e aí é diferente. Até o olho gordo é perigoso pegar em você. Quem está entendendo da glória a Deus? O pior que ele da igreja que foi que Balaque ainda insistiu levar Balaão em outro monte, fez 7 altares, preparou 7 bezerros e 7 carneiros, e ofereceu em cada altar e disse: faz alguma coisa, Balaão, mas amaldiçoa este povo. O que a Bíblia diz? Que não adiantou de nada. Pela terceira vez, Balaão abriu a boca para amaldiçoar, mas o que saiu foi o quê? Saiu bênção. Números 24, versículo 3 até o 8. E ainda terminou dizendo, olha o que ele disse: benditos que te abençoares e malditos que te amaldiçoarem. Número 24, versículo 9. Ei, confie nas promessas de Deus aqui nesta noite. Ele está te prometendo hoje: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Ei, deixa eu te dizer uma grande verdade para você: se tem algum inimigo pensando em atrapalhar a sua vida, com certeza vai tomar uma grande rasteira do Senhor Jesus aqui nesta noite. Terceira promessa: cura da enfermidade e fim da esterilidade. Diga assim comigo: de Deus para o seu povo no meio do deserto é enviar ajuda na hora certa. Número 2, promessa é: serei inimigo dos seus inimigos. Terceiro, qual que é o terceiro? É curar as enfermidades e dar fim o quê? A esterilidade. Olha só o que Deus prometeu para Israel no deserto, igreja. Aleluia. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele os abençoará o vosso pão, a vossa água, tirarei do meio de ti o que? As enfermidades. Nós já lemos capítulo 23, versículo 25. Ficar doente, todo mundo fica. E às vezes até vamos aonde? Ao médico. Tomamos até mesmo o quê? Remédio. Mas jamais podemos esquecer que a promessa de Deus é curar das nossas enfermidades. O que a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Isaías? Muito conhecido. Repita assim comigo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Esse texto, que igreja, não está falando só das nossas enfermidades espirituais, que Jesus tomou sobre ele aonde? Sobre a cruz. Mas fala também, querida igreja, das enfermidades físicas, que ele prometeu, querida igreja, aleluia, nos curar. Tem vários outros textos que falam também de cura de enfermidade, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13. Repita assim comigo: Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Amém? A Bíblia diz que o ministério de Jesus foi um ministério de cura. Ele percorria quem? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, não é? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 23. Agora ele, querida igreja, nos ordena também a curar os enfermos no poder do seu nome. Olha que interessante. E disse, repita assim comigo: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa
mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curar. Olha que interessante, Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18. Mas ele prometeu também o fim da esterilidade. Repita assim comigo: e na tua terra não haverá mulher que aborte e nem mulher estéril. Êxodo capítulo 23, versículo 26. A gravidez, querida igreja, representa a construção de sonhos. E esse texto diz que na sua terra não haverá mulher que aborte. Em outras palavras, os seus projetos não serão frustrados, amém? Vá em frente, continue lutando, mas lute com fé. Aleluia, porque certamente Deus vai te dar o quê? Vitória. Repita assim comigo: há quanto tempo você tem chamado por algo em sua família, no seu trabalho? Chega de serenidade, é hora de dar frutos físicos e espirituais. Quarta promessa, irmãos: Deus vai nos dar posse de vitória. Quem pode dar glória a Deus? Promessa de Deus para o seu povo no meio do deserto: eu vou mandar o quê? Ajuda certa. Número 2, sereis inimigo dos teus. Número 3, vou curar as tuas esterilidades. E a quarta promessa: Deus vai nos dar o quê? Posse de vitória, amém? Para Israel tomar posse da sua herança, querida igreja, eles tinham que confiar em quem? Na promessa de Deus, que dizia, repita assim comigo: enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo todo o povo. Onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, e lançarei fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado e possua a terra por herança. Irmãos, estou repetindo para vocês gravar, porque isso são promessas. Amém? Deus estava dizendo: eu vou assolar os seus opressores, vou expulsar os cananeus, os heveus diante de ti. Tem glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus estava dizendo isso, irmãos. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei qual vai ser o reboliço, eu não sei qual é o local do seu trabalho, eu não sei o que é na sua casa, na sua igreja, enfim, mas uma coisa eu sei: Ele vai fazer o que for preciso para te abençoar e cumprir as tuas. Aleluia, olha que Deus tremendo é esse Deus, amém? Para expulsar os cananeus, igreja, os heveus, os heteus, Deus disse que Ele ia enviar o quê? Vespas. Sabe o que é vespa? Uma picada de vespa. Só de marimbondo já dói. Agora imagine de vespa. Amém? Vespões na frente. As vespas são organizadas em colmeias, divididas em subgrupos: obreiras, guerreiras, reprodutoras. Quando a Bíblia fala aqui na igreja sobre vespas e gafanhotos, está falando sobre exércitos organizados. Quem está entendendo aí? Sabe, eu entendo com isso. Se for preciso, Deus vai enviar os seus exércitos, vai expulsar diante de você tudo aquilo que não presta. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha para vocês, irmãos. O demônio da miséria, da dívida, da doença, da depressão, da tristeza, vai bater em retirada
E você vai tomar posse, sabe do quê? Da vitória. Sabe o nome de quem? De Jesus. Conclusão para nós ir embora, para o nosso lar, para a nossa casa aqui, amém? Aleluia! Quem sabe você está vivendo um deserto na sua vida. Quem sabe você está passando por um momento difícil, de prova, de tribulação, ou quem sabe de luta. Aleluia! Eu quero te dizer aqui hoje, que se foi Deus que te levou para esse deserto, Ele não te levou para o deserto para te matar, amém? Ele te levou para o deserto para te abençoar, para te fazer crescer, para te amadurecer na presença dEle. E tem mais, igreja, se você está passando pelo deserto, descanse nas promessas de Deus. Ei, Ele vai mandar ajuda na hora certa. Os seus inimigos serão inimigos de Deus. Ele vai curar todas as enfermidades, vai curar todas as esterilidades. Ele vai fazer de tudo para te abençoar. Pela fé, tome posse, vem das promessas de Deus. O nosso Deus é o Deus que cumpre promessas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele nos envia, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Oh, glória, que Deus te abençoe, amém? Que te dê em dobro de vitória e bênção. Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.